A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título Os Atributos do Ser Humano. O nosso texto áureo, que está em Salmos 32:9, nos diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A verdade prática: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Deus fez o animal irracional. O homem, ele já teve o zelo de fazê-lo racional, fazê-lo livre, criativo, espiritual, com a missão primordial de glorificá-lo, exaltar o Deus Criador. Deus é maravilhoso. Deus teve esse zelo ao preparar o homem, ao fazer o homem. A leitura bíblica em classe, que está em Romanos 12, de 1 a 10, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de Deus. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faze-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O homem fez Deus um ser espiritual, racional, livre
e criativo. E Deus deixou a Bíblia Sagrada para que o homem possa cumprir tudo que está aqui. Deixou as ordenanças descritas nesse maravilhoso livro, poderoso livro, para que seja o manual de instruções da vida do cristão. Tudo que necessitarmos, toda nossa dúvida, aqui a gente encontra a resposta. O homem, apesar da queda lá no Jardim do Éden, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos de Deus. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo, porque Deus é merecedor de toda a honra e toda glória. Que todo louvor, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é nosso Pai. Que somente o nome dele seja engrandecido. O homem é também um ser espiritual. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, como está em Gênesis 2:7. A partir daquele momento, o homem passou a ser um ser vivente. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, como está em Atos 17, 21 e 22. Infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam o seu anseio pelo Criador. O nosso espírito, a nossa alma, anseia por Deus, busca a Deus. Porém, muitos ímpios sufocam esse anseio. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente, como está em Efésios 2:1 e Colossenses 2:13. Só Ele é a ressurreição e a vida. Só Jesus é capaz de salvar, de libertar o homem de todo o pecado, de tirar o homem do lamaçal e trazê-lo para uma vida limpa no caminho certo que vai às mansões celestiais, que vai ao lar eterno que Deus reservou aos seus, a todos aqueles que obedecerem a tua santa e gloriosa palavra. Viver fielmente e meditando, orando para que não caia em tentação e desvie do caminho certo, onde o alvo é a salvação, onde o alvo é Jesus, onde o alvo é as moradas eternas, onde ali não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá choro, tristeza, só paz, gozo, louvor ao nosso Senhor. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Deus é um ser racional.
Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente, como está em Salmo 32, 9. Ele não é de confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Como está em 1 Coríntios 14, 33. Para que o agradecemos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Como está em Colossenses 1, 9. O culto racional agrada a Deus. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Como está em Romanos 12, 1. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Como está em Êxodo 12, 26 e 1 Pedro 3, 15. De outra forma, não terá valor algum. Como está em João 4, 22. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura, como está em 1 Coríntios 1, versículo 18, 24. Deus é racional, logo há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. Deus fez o homem para viver em família, para viver com os irmãos em paz, unidos, sem confusão. A solidão é nociva ao ser humano. Deus não fez o homem para viver na solidão. Depois que ele fez Adão, ele fez a sua companheira Eva. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão, o homem viver só, como está em Gênesis 2:18. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia, como está em Gênesis 2, 21 ao 25. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente, como está em Provérbios 18:1. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. A família, quando está bem estruturada, ela não dá problemas para a igreja, não leva problemas para o pastor, não dá problemas para o Estado, não dá problemas para a sociedade, não dá problema para a polícia.
Uma família bem instruída, estruturada, respeitada, onde o ensino é a genuína palavra do Senhor, onde todos procuram andar em perfeita harmonia, em perfeitos passos, como a Bíblia nos ensina, não dá problema. Não dá problema para pastor, para polícia, para o Estado, para a sociedade. É uma família abençoada e que todos admiram, que serve de exemplo para outros. Sendo assim, uma família bem estruturada ganha mais famílias para o reino de Deus. A família é muito importante. Deus gosta de uma família unida. Deus fez o homem para viver em sociedade, viver em família, viver de bem uns com os outros. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo, como está em 1 Coríntios 12, 13. Essa união impensável em termos sociológicos é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo, como está em Efésios 3, de 1 ao 12. Deus criou seres humanos gregários e sociais. A solidão é contrária à natureza humana. Deus concedeu-nos o livre arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher qual caminho seguir. Mas deu-nos também o manual como encontrar o caminho certo. E qual o caminho que nos leva à perdição? Nos leva ao mal. Deus nos ensinou o caminho do bem, o caminho do mal. Deu livre-arbítrio ao homem para escolher qual caminho o homem quer seguir. Mas sabendo, Deus deixou também na Sagrada Escritura o final de cada caminho. Se escolhermos o caminho do bem, teremos vitória e a comunhão de Deus. Se escolhermos o caminho do mal, teremos maldição, distanciamento do Espírito Santo e morte na certa. Tanto espiritual como também morte eterna, que é material. Deus, ele fez o homem livre, mas deixou bem claro que existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho que leva ao mal. Ninguém vai para o caminho do mal sem saber. Todos são seres racionais, inteligentes, que sabem o final de tudo. O ato de decidir. O livre-arbítrio que Deus deixou para nós pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Deus deixou-nos livre, escolher
o bem ou escolher o mal. O ato de decidir, segundo a Bíblia, entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Nós somos livres. Como está em Gênesis 2:9, Reis 18:21, Marcos 16:15, 16. A soberania divina, já que Deus concedeu-nos os direitos de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Como está em Eclesiastes 11:9, Romanos 14:12. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Qual caminho que seja que escolhermos, nós seremos responsáveis pelas consequências. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Neste tópico, veremos que através do trabalho o ser humano transforma e preserva a terra. Deus, quando fez o homem, ele já fez o homem para trabalhar. O homem foi feito para cuidar da terra, preservar a terra e da terra tirar tudo que ele necessita para sua sobrevivência. O trabalho não veio por causa que o homem pecou. O trabalho já existia, só que não era aquele trabalho tão árduo, cansativo. O trabalho é bênção na vida do ser humano. A dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, para ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Como está em Gênesis 1:26, 2:15. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. Porém, Deus fez o homem para o trabalho. Trabalhai enquanto é dia, que a noite logo vem. Cada um deve trabalhar para se manter, para colocar o pão na mesa para a sua família. Cada membro da família deve contribuir no trabalho. Cada um com a sua função. São funções diferentes, mas cada um tem que fazer a sua. O trabalho é bênção. A criatividade humana. Deus fez o homem inteligente. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas, como está em Gênesis 4:2-3, 20:22. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condições de dominar todo o planeta, em virtude de sua criatividade, como está em Gênesis 11:6. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Deus deu inteligência ao homem, o homem de criar.
Mas todos não podemos ultrapassar o limite. Deus deixou limites ao homem. Deus estabeleceu limites. Através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. Chegamos à conclusão dessa lição de hoje. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e todo o encanto. O ser humano precisa de Jesus. O ser humano precisa crer nessa Sagrada Escritura, crer na Palavra de Deus, crer que Deus existe, crer que Jesus é o único Salvador, o único caminho que nos conduz à vida eterna. O homem precisa crer que sem Jesus ele não é nada, que Jesus, sem o homem, continua Jesus, mas o homem sem Jesus não é nada. Que Deus possa continuar abençoando a cada um e que a palavra santa do Senhor Jesus seja pregada em todas as oportunidades e que através das nossas vidas Jesus possa libertar e salvar várias vidas, porque todos são carentes de Jesus. Porque Jesus veio para salvar o mundo. E não só para me salvar ou salvar você, mas para salvar todos. E todos têm o direito de ouvir a santa e gloriosa palavra. E como tem livre-arbítrio, vai depender de cada um se aceita ou não. Se escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Que o Senhor possa te abençoar toda a família. E vamos continuar nesse propósito, servindo e trabalhando para o nosso Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Jesus. Deus abençoe.